Estamos ao vivo, pastor. Bom dia para todos, na paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na ativa, na nossa escola bíblica dominical. Tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes nesta manhã. Ele vai ampliar os seus conhecimentos. Vamos investir no conhecer. Precisamos conhecer a Deus, precisamos avançar nesse conhecimento, nos estruturar nesse conhecimento para que a obra dele possa se expandir de uma maneira toda especial. Louvado seja o nome do Senhor. Está conosco aí o presbítero André, o presbítero Rubens, e estamos organizando aqui, antes de iniciarmos a nossa aula, para enviar o link para todos que ainda não está tendo acesso à nossa escola. Inclusive no grupo, né, da comunidade cristã JBV, o link já está presente, né, André? E a gente já pode compartilhar. Eu até peço para cada um de vocês aí enviar para umas 10 a 20 pessoas, para que elas possam também estar participando, porque o assunto é muito rico. Então, pegue esse link aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe para que nós tenhamos aí uma aula de grande sucesso. Louvado seja o nome do Senhor. Já está mandando por aí, Rubens, o André, né? Está compartilhando? Sim, já está compartilhado, o pessoal já está chegando por aqui. Já temos aqui conectado o nosso irmão Keiler, nossa irmã Evelyn, nossa irmã Ivonete, Paulo Ricardo, nossa irmã Rose. Bom dia a todos vocês, Deus abençoe, viu? Vai falando alguma coisinha aí que eu vou também já compartilhar aqui com os meus contatos. Então já vou, pelo menos apresentando aqui o que a gente tem de material para hoje, né? Falaremos hoje sobre a última lição, a lição de número 13 da nossa revista, e a última lição desse ciclo, né? A partir da próxima semana iniciaremos um novo ciclo, e o legal é que fecharemos aqui o livro de Efésios. E para quem conhece o livro de Efésios, né? No último capítulo aqui, trataremos sobre algo bastante importante, que em relação às armaduras de Deus. O título da lição de hoje é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então, passaremos uma a uma aqui dessas armaduras, quais vocês poderão utilizar, em que momento, né? Então, é nisso que nós vamos aplicar. Hoje é dia 28 de junho de 2020 e a lição de número 13. O pastor já quer iniciar, pastor? Ou já podemos iniciar enquanto o pessoal está chegando? Vamos fazer uma oração, né? Ok. Bendito Deus, eterno Pai, na tua presença nós estamos, Senhor, te louvamos por esse momento tão especial, por estarmos, Senhor, dispostos a buscar de ti a orientação que precisamos para o nosso dia a dia. Senhor, e queremos, Senhor, que o teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que possamos desfrutar do melhor de Deus. Ó Deus, buscando experiências contigo que vão marcando as nossas vidas. No nome de Jesus, abençoa cada pessoa, cada família que estará participando conosco, e que esta unção seja manifestada na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Nós temos aqui como verdade prática, né? Textual e verdade prática. Textual. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. E temos como verdade prática o uso da armadura
de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Prossigam. André, quer iniciar, André? Amém. Vamos lá, então. Vou fazer a leitura bíblica em classe. Aí os irmãos estão com a Bíblia na mão aí, no celular. Efésios 6, do 10 ao 20. Diz assim, Efésios 6, do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aí vem a introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus, e é o que veremos na presente lição. Beleza? Pode seguir aí. Ok. Bom, iniciando aqui, falaremos sobre o preparo espiritual do crente para a batalha. Então, o primeiro item vai tratar sobre fortalecidos no poder do Senhor, que indica, né, que não temos poder em nós mesmos. Então, a gente assiste muito filme aí que traz poder, saindo fogo das mãos e tal, mas, na verdade, tudo o que nós vivemos hoje em dia, o reino espiritual, primeira coisa que eu quero dizer é que ele é verdadeiro, ele existe sim. E até estava conversando com o pastor na semana passada a respeito do poder que Jesus tem, né, e o que ele mostrou quando ele veio aqui para a Terra como 100% homem. Então, vendo essa questão que o reino espiritual é verdadeiro, e o que nós estávamos conversando. Vocês lembram o primeiro milagre que Jesus fez quando ele esteve aqui? Jesus estava numa festa, né? Num casamento, e aí o pessoal estava tomando o vinho e tal, e o vinho se acabou. E aí, o pessoal todo muito preocupado e tal, e ele falou, encha aí os tambores com água e tragam até mim. Então, quando trouxe, o que Jesus fez? Ele entregou, né? Ele orou, e simplesmente a água se tornou em vinho. Então, visivelmente assim, poxa, é algo realmente bastante, vamos dizer assim, espiritual, algo muito diferente. Se a gente ver algo hoje assim, até chega a assustar, né? Mas, quando Jesus fala que nós faremos obras maiores do que ele fez, poxa, a gente para um pouco para pensar, a sombra de Pedro curou. Então, realmente, é algo que é real, é verdadeiro. Então, através disso, nós vemos que nós temos poder. Nós somos poderosos em Deus. E aqui essa lição, nós estamos trazendo, esse tópico 1, exatamente sobre isso. Então, nós mesmos, assim, como pessoas, nós não temos poder. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente,
da vida em santidade e ser cheio do Espírito. Essa é a questão principal para que nós alcancemos aí poder através de Jesus, certo? O segundo ponto vai trazer a questão da vigilantes em toda a oração e súplica, que a oração é uma das armas mais poderosas que nós temos, né, em relação ao reino espiritual, porque é através da oração que nós conquistamos tudo o que precisamos para nos manter nessa batalha diária. O crente, todos os dias, ele tem batalha. O pastor até comenta, né? Se você quiser ficar tranquilo, não quiser ter problema nenhum, como é que faz, pastor? É só não orar? Só não orar e, além disso, Zé Fininho, você pode morrer, porque se você não quiser batalha alguma, não tem como. Nesse mundo nós teremos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque Cristo, Jesus, né, venceu o mundo. Então, em relação à oração, é uma das armas mais poderosas, e Paulo ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância também, porque a palavra do Senhor nos traz que nós devemos orar e vigiar, ou não? É o contrário. Vigiar e orar, né? Primeiro, nós temos que estar vigilantes. Então, vigilantes em todo o tempo. E oração também. Mas a vigilância, ela é importantíssima. Então, acompanhado de toda a vigilância. Pois essa persevera e preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Então, falei aqui da arma oração, que é uma das mais importantes. Então, André, pode seguir no tópico 2. Então, vou aproveitar esse momento aqui para fazer umas considerações gerais dessa introdução, né, e desse tópico 1 dentro do que eu extraí, que é bom que a gente sempre consegue complementar bastante, né, deixa um negócio bem completo, né, cada posicionamento, cada visão dentro da palavra de Deus. E primeira coisa que eu penso, assim, né, no texto bíblico, é quando ele fala, né, da armadura, e ele fala de revestir, né, então, é como se você pensasse assim, você está vestido, né, tem uma roupa, e aí você vai revestir, ou seja, você vai colocar algo por cima, né, então, assim, esse revestimento, imagina como se você tivesse vestido e você colocasse uma cobertura por cima. Essa armadura, ela representa essa cobertura, e dentro disso a gente percebe que, dentro desse revestimento da armadura de Deus, a gente percebe que há alguns detalhes, né, que a gente vê assim inicialmente, antes de entrar mesmo nos detalhes do significado que a gente vai ver nos próximos tópicos. Uma característica que a gente vê é a proteção. Essa armadura, ela dá uma proteção completa para o cristão, né? E além de dar essa proteção completa para a vida espiritual, e trazemos isso também para a vida material, porque tudo começa no espiritual e vai se materializando de acordo com as ações que a gente tem, embasadas nas verdades bíblicas, né? A gente crê dessa forma, a gente crê que a nossa vida ela é materializada, as nossas bênçãos, de acordo com o nosso comportamento, com as nossas ações no reino espiritual, né? E aí essa armadura, além dela dar essa cobertura completa de proteção, ela também dá resistência, ela traz resistência para a gente continuar lutando. E também ela te dá uma estrutura, ela dá um fundamento, né, dentro do nível da batalha, dessa batalha que é espiritual. E quando a gente fala dessa armadura, para que serve uma armadura? A armadura serve para um soldado que está onde? Numa batalha. Então, uma coisa que eu acho importante aqui ressaltar é que nós, como cristãos, a gente tem que ter essa consciência de que existe uma batalha espiritual,
E nós não podemos viver os nossos dias simplesmente desapercebidos disso, vivendo de acordo com o nosso próprio entendimento, sem buscar esse revestimento de proteção da armadura divina, para a gente poder estar nessa batalha conscientes, protegidos, com uma estrutura forte. Então a gente precisa entender, é inegável, é inegociável essa questão. Existe uma batalha, todos nós como cristãos, a partir do momento que nós fizemos parte da família de Cristo, nós estamos envolvidos nessa batalha e nós precisamos buscar a armadura de Deus, ter a consciência do que é a armadura de Deus, das armas de defesa, das armas de ataque, para que a gente possa se posicionar, porque o que a gente vê em muitas pessoas é que não estão percebendo que existe essa batalha e que é necessário um posicionamento, né? E a questão é que, assim, essa batalha é uma luta com o que não se vê, é uma batalha que é travada pela fé, né? Então, por isso que existe essa necessidade de revestimento. E aí, entrando no tópico 1, a primeira coisa que eu observo dentro do que o Rubens mencionou é que é sobre o poder de Deus, né? Como o poder de Deus se revela na vida do cristão? Ele se revela mediante a intimidade que você tem com Deus, né? A sua consagração, a santidade, né? A sua mente consciente por conta da ação do Espírito Santo na sua vida. E aí entra, dentro dessa intimidade, né, a pessoa ela se torna mais vigilante, ela se torna mais fortalecida através da oração. Então, assim, dentro disso, dentro dessa intimidade que nós vamos buscando com Deus pela meditação da sua palavra, pela consagração da nossa vida, pela oração, aí a gente vai desenvolvendo dentro da batalha espiritual uma consciência mais sensível a essa batalha, o que está acontecendo no campo de batalha, uma percepção mais aguçada, uma avaliação constante da nossa vida para a gente entender de que forma nós estamos sendo atacados, de que forma, por exemplo, o pai de família trazendo a proteção para sua família, de que forma que ele vai orar, vai se posicionar, as mudanças de atitude, porque o nosso caráter está sendo moldado e de tempos em tempos a gente tem que rever os nossos conceitos, colocar no crivo da palavra de Deus e buscar sempre esse tempo de qualidade com Deus, né? Então, dentro do tópico 1 que o Rubens falou, que é o preparo espiritual do crente para a batalha, eu vejo isso, que nós precisamos desenvolver um nível de intimidade com Deus para que nós tenhamos uma vida consagrada, santa, uma mente pura e uma consciência sensível, uma percepção aguçada para poder vigiar, né? Porque o soldado, ele tem dentro de um campo de batalha, quais são as características que o soldado ele precisa ter? Ele precisa ter uma percepção aguçada das coisas que estão ao redor dele, onde o inimigo está. Ele precisa traçar uma estratégia, ele precisa ter um equipamento bom, um equipamento que dê um respaldo para ele. E a gente vê que, dentro disso que nós estamos falando hoje, o primeiro ponto é a gente buscar esse fortalecimento em Deus, conforme o apóstolo Paulo fala, logo no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor. E esse fortalecimento, ele vem através da intimidade que nós desenvolvemos com Deus, através da oração, da leitura da palavra, da vigilância, para não, seguir o fluxo do mundo. É uma coisa assim que é muito prática na nossa vida, e nós precisamos entender como ir aplicando essa questão da vigilância, da oração e da busca do fortalecimento na intimidade com Deus. Bom, do começo é bastante coisa, mas isso é muito profundo ainda, né? A gente podia falar muita coisa, mas basicamente eu quero reforçar, a gente precisa, irmãos, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, essa pandemia, todas as coisas que acontecem no mundo, elas não são coisas naturais, elas se desenvolveram
no âmbito espiritual, há um dominador, há uma ação maligna, e nós, como povo de Deus, nós precisamos ter consciência disso, saber como nos posicionar para estar fortalecidos no Senhor, para estar revestidos do Espírito Santo de Deus e para alcançar, sabe, a proteção, alcançar uma resistência, uma estrutura e uma vida fortalecida mediante o poder de Deus. Pastor? Pastor, você está ouvindo? Está cortando o teu sinal. De vez em quando dá uma cortadinha aqui. Eu não sei como que está meu sinal para vocês aí. Mas está cortando, não sei se é a minha rede ou alguma coisa assim. Mas eu não ouvi o encerramento da tua fala. Mas se você estiver me ouvindo aí, é só me mandar um ok. Eu estou com o WhatsApp aberto aqui também. Sim, pode prosseguir, tá, pastor. Tá, então é assim. Super interessante esse início, né, dessa nossa aula, esse comentário que o Rubens fez, que o André fez, e é bem isso mesmo, a gente precisa alinhar o nosso relacionamento com Deus através da oração, através da leitura, através de um testemunho de vida, para que nós possamos nos identificar com Ele. Quando a gente fala sobre identificação, a gente está falando sobre identidade. Então, quando eu falo nós precisamos nos identificar com Ele, na verdade é entrar nessa identidade. É ter as características que Ele tem. Então, isso é fundamental. E quando a gente observa aqui, ó, revestivos no poder do Senhor, nós vamos perceber o seguinte: o que muda com esse revestimento? O que muda? Tudo muda. Você sai de uma condição de fraqueza, de uma condição de vencido, de uma condição de vulnerável, para uma condição agora de quem foi restituído. Restituído no poder, na unção que há no nome de Jesus Cristo. Então, a gente lendo sobre fortalecei-vos no Senhor, é viver essa identidade de um cristão. É aquele homem que outrora estava debaixo do domínio do pecado. E agora não. Agora ele está por cima dessa situação, vencendo o pecado, no poder do nome de Jesus. E para tanto, se faz necessário esse revestimento, essa eterna vigilância e esse padrão de vida, de oração e de santificação. É o que vai nos manter de pé, fortalecido e colocar o nosso adversário no seu devido lugar. Por isso que o Senhor nos elevou a uma região alta, né? Que é as regiões celestiais, em Cristo. Então, a situação hoje é diferente. Embora que o que vai nos manter nessa condição favorável é uma eterna vigilância e uma vida consagrada de oração e honrando ao Senhor através do nosso testemunho. É isso aí. Eu acho que está bem completo esse primeiro tópico.
É isso aí, vamos Cortou passar aí? para o... Estamos ouvindo. Vamos passar para o tópico 2, então, conhecendo o campo da batalha espiritual. Né? No primeiro tópico, a gente falou do preparo do crente para a batalha. Então, resumindo, qual é o preparo para o cristão enfrentar a batalha espiritual? Ele se revestir, se fortalecer no Senhor, como o pastor falou, buscando essa identificação com Ele através da oração, da palavra de Deus, e trazer na sua consciência, através dessa intimidade com Deus, uma consciência vigilante, uma percepção do campo de batalha, tendo uma mente sensível, uma consciência sensível para tomar ações que vão estar dentro daquilo que a palavra orienta, daquilo que a palavra determina. Aí a gente entra no tópico 2, conhecendo o campo de batalha espiritual. Aí, o primeiro ponto, as astutas ciladas do diabo. Ele vai estar sempre tramando para trazer conflitos na vida do ser humano. A especialidade dele é fazer com que o ser humano ele não tenha uma autoestima elevada, é fazer com que ele crie conflitos nos seus relacionamentos pessoais dentro da sua família e na igreja, é fazer com que ele não tenha condição, não esteja adestrado para usar as armas espirituais na batalha. Então, assim, é um conflito incessante, 24 horas ele trabalha contra o ser humano para fazer com que ele caia nas armadilhas, nas ciladas, para fazer com que ele se prostre perante as situações, né? Então, a gente tem que buscar de Deus esse revestimento para que a gente esteja vencendo essas batalhas, vencendo esses conflitos e não permitindo que nós sejamos atingidos, né? Então, assim, essa armadura, ela nos protege e ela nos dá condições de estar vigilantes, de estar conscientes, de estar preparados para vencer as astutas ciladas do diabo, toda cilada, todo prato, toda ação do inimigo contra as nossas vidas, né, pastor? É por aí mesmo. Quer dizer, essa condição de estarmos fortalecidos, né, que vai nos favorecer. Então, através da nossa vigilância, né, através da nossa oração, através do nosso compromisso com Deus. Então, É isso aí, conhecendo esse... Sim. Aí tem aquela questão, né, pastor, que é importante quando fala do conhecendo o campo de batalha, é que aí a gente vê o versículo, não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, né? Mas a nossa luta é contra as potestades, né? Então, assim, essa questão a gente precisa esclarecer para termos uma noção, porque geralmente, né, a gente tem uma tendência de enxergar os problemas, as situações da vida como coisas naturais, e nem sempre são, principalmente aquelas questões que trazem separação, que trazem divisão, que trazem afastamento no relacionamento pessoal, seja entre marido e mulher, seja entre irmãos, parentes, amigos, irmãos em Cristo, igreja principalmente. Acontecem algumas situações e as pessoas se afastam, né? Então o inimigo ele tenta trazer divisão e a gente sempre encara essas coisas como coisas naturais, quer resolver com base nos nossos pensamentos, com base nos nossos padrões, mas aí a Bíblia vem e fala, não devemos lutar contra a carne e contra o sangue. Então isso significa que nós devemos lutar espiritualmente, não é isso, pastor? Sim, é interessante, é isso mesmo, André. É interessante, André, a gente até frisar aqui, assim, com muito cuidado eu vou procurar usar as palavras, porque a gente tem um carinho muito grande
pelo ensino, pelas fontes de ensino que nós temos. É uma fonte de ensino muito boa da Assembleia de Deus, através da lição da escola bíblica. E a gente tem um respeito e um carinho muito grande pelos escritores, pelos os pastores. E o que a gente precisa nos dias de hoje é saber que todas as coisas elas vão trazer uma contribuição para o nosso crescimento, para a desenvoltura desse conhecimento do que a Bíblia revela sobre esse mundo espiritual. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Então, quando há uma questão que envolvem duas pessoas, na verdade, o problema não são as pessoas, mas sim a questão que está envolvendo-as. E a nossa luta é contra quem? Contra as pessoas? Nunca é contra as pessoas. Mas é contra as astutas ciladas do diabo. Contra uma força que é invisível, mas é real. E quando nós, por exemplo, eu agradeço a Deus por ter recebido assim uma mente aberta para poder compreender os lados doutrinários de ensinos que nos enriquecem. Por exemplo, quando se trata de um trabalho de libertação, de cura interior, existem alguns ministérios que são favoráveis, outros que não são, e a gente respeita ambos. Mas a gente precisa ter uma linha de conduta bíblica. Então, todo excesso é condenável pela Bíblia Sagrada. Se você for, por exemplo, o estudo sobre o neopentecostalismo, né? Essa onda dos neopentecostais tem os seus excessos, mas nem tudo é condenável. Porque é a mesma coisa quando você compara a ciência e o cristianismo, o evangelho, os fatores bíblicos. Você sabe que são linhas diferentes de condutas que vão em busca do conhecimento. Mas só que muitas vezes a ciência ela vem reforçando o que a Bíblia relata. E quando você vê correntes de ensinos diferentes, então não podemos menosprezar nenhuma dessas linhas, mas devemos observar todos os ensinos e primar por um padrão único, que é o padrão bíblico. Então, quando se trata de lutar contra a carne e contra o sangue, a Bíblia já condena, porque é uma luta específica que é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores. Então, nós temos aí toda uma batalha em foco. E a gente não pode achar que umas coisas são espirituais e as outras não. Porque por trás de uma ação, mesmo que seja humana, existe aí um impulsionamento, ou que seja motivado pelo poder divino, ou ativado ou motivado
por uma ação maligna. E nós, como cristãos, não podemos ser defensores do diabo. Eu faço uma crítica aqui sobre aqueles cristãos que usam até de uma maneira assim muito banal e defende a ação do inimigo. Mas nem tudo é o diabo. Nem tudo é o diabo. Gente, é lógico que a ação do homem, ele é responsável por essa ação, por essa atitude. A lei cobra do ser humano por todos os erros que o ser humano possa cometer. Mas mesmo no cometimento de um erro, esse ser humano foi levado à prática desse erro. E muitas vezes, por não ter alcançado uma libertação em algumas áreas. Por exemplo, quando se trata de pedofilia, nós não apoiamos de jeito nenhum. A Bíblia condena, nós condenamos. Mas por que uma pessoa chega a essa prática? Porque não teve uma libertação nessas áreas. O camarada que é adúltero, que falta com respeito com a sua própria esposa, família. Por que ele vive isso? Porque ele precisa de uma libertação. E muitas vezes, dentro da igreja, pessoas que estão vivendo o evangelho, mas que vivem também uma vida dúbia nessa questão, lutando constantemente por uma situação em que ele precisava já ter alcançado uma certa libertação. E a gente usa aquela ideia, né, de que Jesus nos libertou e somos livres. Mas existe a conscientização da liberdade. Jesus, ele assinou a lei da libertação. Mas só que você só alcança a libertação quando a própria Bíblia diz, quando você conhece essa verdade. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Passo a passo, o conhecimento dessa verdade vai quebrando os elos de aprisionamentos que existem na vida das pessoas. Então, a gente pega um tópico como esse, André e Rubens, não é? Conhecendo o campo da batalha. A gente não pode achar que algumas coisas é o diabo e outras coisas não. Então, vamos entender assim, o que é do mal vem de uma raiz maligna. Isso não isenta a culpa do ser humano, mas vem de uma raiz maligna. E o que é do bem, a prática do bem, vem de uma fonte, de uma raiz benéfica, que é proveniente de Deus. Então, o termo de que a gente percebe aí, alguns cristãos, né? Nem tudo é o diabo, é como se fosse um defensor, um advogado do diabo. Eu não faço esse papel. E aconselho que nenhum de nós façamos. Porque a prática do mal é uma atitude humana. Mas o mal, ele leva o homem a continuar as suas práticas. A Bíblia diz, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim que cada um é tentado quando seduzido e engodado pela sua própria concupiscência, aonde está enraizado o mal. E aí ele é engodado. Percebe isso? Está falando de alguém que foi levado de uma forma seduzida e induzida por um mal que está interiorizado. Então, falar de batalha espiritual, a gente não pode dar vazão ao excesso e nem também de fechar os olhos para algumas realidades.
Uma das coisas que eu não sou muito a favor é de ficar colocando nomes e nomes e nomes e nomes, né? Diabo disso, diabo daquilo, diabo daquilo outro. Mas que em cada ação maligna existe uma atuação do mal, existe um demônio agindo, essa é uma realidade espiritual, da qual nós não podemos fugir. Não é? Mas só que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em cada situação que o ser humano ele está aprisionado, ele precisa ir em busca da fonte, do conhecimento dessa verdade. Que essa verdade vai quebrar o elo que está aprisionando essa pessoa. Como a Bíblia mesmo já fala, que através da confissão, da liberação do perdão, vem a cura. A Bíblia diz. Então, são verdades bíblicas que vão colocando cada coisa nos seus lugares. E eu respeito muito a posição de cada um, mas o que nós não podemos é fechar os olhos para as verdades bíblicas, sabendo que, assim como a ciência se multiplica, homens de Deus vão também recebendo um esclarecimento bíblico, que já são verdades que estão dentro das Escrituras. Não são invenções, mas são elucidações de verdades bíblicas, nas quais nós precisamos apoiar a nossa fé, porque são palavras de Deus. Então, a Bíblia dizendo aqui, né? Contra quem lutamos? Astutas ciladas do diabo. Conflito contra o reino que mantém os homens na escuridão. E as agências das potestades. É bem claro aqui de que existe uma batalha espiritual. E não é parcial. É um reino íntegro, organizado, que trabalha com astúcia, que não cessa de trabalhar, que vive 24 horas procurando uma falha em nossas vidas, para nos atingir, para nos aprisionar. Satanás, ele trabalha 24 horas. E se for possível, faz hora extra ainda, porque ele quer nos derrotar. Mas maior é o Deus que está conosco. E quando somos revestidos nele, em Deus, nós colocamos o nosso adversário no lugar certo, de derrotado, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém. Eu quero fazer um comentário, aproveitando aí a palavra do pastor, né? Aí eu não sei se o Rubens vai falar alguma coisa sobre esse tópico 2, aí depois, se quiser, Rubens, você pode avançar para o 3 ou fazer seus comentários aí sobre o 2. Mas ainda dentro do 2, eu queria já trazer uma polêmica, né? Mas trazer casos práticos para a gente entender essa questão da batalha espiritual. Porque assim, a gente percebe que a gente fala de batalha e às vezes a gente pensa que está distante, é uma coisa muito distante, né? Mas o inimigo é bem claro a forma que ele trabalha. E assim, vendo na questão vamos dizer assim, na arte da guerra, né? De uma técnica muito forte para derrotar um inimigo é quando você consegue trazer divisão dentro do próprio convívio ali do seu inimigo. Então, o que você faz? Você faz eles brigarem entre si. Então, o inimigo ele tem essa estratégia, por exemplo, de tentar se infiltrar na igreja e trazer divisão dentro da igreja, porque o que vai acontecer? Ele vai enfraquecer aquele ministério. A mesma coisa, ele tenta trazer divisão entre o casal, dentro da família, para enfraquecer a família, para poder dominar, porque a intenção dele é trazer o quê? O jugo,
dominar a igreja, dominar a família, dominar tudo aquilo que Deus instituiu sobre a vida do ser humano para que traga a destruição. Ele veio tão somente para matar, para roubar e para destruir. E, por exemplo, o ser humano, acho que cada um de nós, quando nós entramos numa situação, por exemplo, numa discussão entre um casal, quando um marido ou uma esposa vê algo que desagrada, algum comportamento que desagrada, a primeira coisa que a gente quer é falar e mudar a pessoa dentro dos nossos próprios padrões. E a gente vê na igreja também a mesma coisa, os embates que acontecem, as situações que acontecem, é porque a gente quer que as pessoas mudem. Mas aí, vendo dentro dessa questão da batalha espiritual, a gente tem que ter essa consciência de que nós não temos o poder de mudar o caráter das pessoas e fazer com que elas ajam da forma que nos agrada. Assim dentro do lar, assim na igreja, assim no trabalho, porque quando a gente pensa dessa forma, a gente vai batalhar essa peleja, nessa luta, essa guerra, usando armas naturais. E, na verdade, assim, quem muda as pessoas, quem traz solução para os conflitos que acontecem no nosso dia a dia, em qualquer âmbito da nossa vida, é o Espírito Santo de Deus. É ele que muda a mentalidade. Então, fica aqui, né, uma orientação para todos, né? Quando você, por exemplo, mulher ou marido, quer ver uma mudança em alguma característica, você tem que colocar isso em oração. Essa é a forma correta de batalhar, porque aí Deus ele vai agir na vida do seu marido, da sua esposa e na sua vida, porque muitas vezes o que a gente quer que mude na vida das pessoas nada mais é do que um reflexo que a gente vê de nós mesmos nas pessoas, e muitas vezes a gente não entende que nós é que precisamos de uma mudança. E dentro dessa batalha espiritual, o inimigo ele vai querer agir dentro do seu temperamento, do seu caráter, do caráter do outro, para que não se entrosem, para que não se resolvam, para que haja sempre um conflito. Porque, por exemplo, um casamento infeliz, um casamento que tem um relacionamento com situações pendentes, ele traz um enfraquecimento muito grande para a vida espiritual individual dos envolvidos ali do casal, né? E dentro da igreja a mesma forma. Então a gente tem que sempre buscar a justiça e aplicar a justiça de Deus através da oração, né? E sempre levar uma palavra de bênção dentro da oração, pedir que Deus intervenha com o seu poder e abençoe, porque assim ele vai mudar quem ele tiver que mudar. Se for você que precisar de mudança, ele vai mudar a sua mentalidade. Se for o outro, ele vai mudar, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus que faz esse processo. Não somos nós através de querer aconselhar, de querer falar, de querer expor as verdades. Sempre que a gente faz isso, pode perceber, quando você está cheio de razão e vai falar com o seu esposo, com a sua esposa ou com o seu irmão da igreja para tentar mudar o padrão dele, o que acontece? Há uma resistência, há um conflito, ele aumenta ao invés de diminuir. Então, a gente tem que sempre colocar Deus na frente dessas situações, porque é o Espírito dele que trabalha e que prepara os momentos para que haja um quebrantamento e haja ali tenha sucesso naquela aplicação daquela justiça para determinada situação. Então, isso eu vejo em todos os casos da vida, e dentro do campo da batalha espiritual, a gente tem que perceber que nós somos ali muitas vezes aquele que é o telespectador, né? Quem é a pessoa que age mesmo é o Espírito Santo, e depois nós vemos o resultado através da oração, através do nosso posicionamento de buscar o fortalecimento em Deus. É isso aí. Amém. O André falando é interessante, né? A gente consegue ter uma visão muito clara do que é o reino espiritual. O pastor tem transmitido lives aí incessantemente, né? Todos os dias, sobre o reino espiritual, sobre curas, libertações, sobre fé. E nós temos visto
realmente é algo que é real, né? Como eu falei na semana passada, nós estávamos conversando, o pastor e eu, a respeito do mundo espiritual, e é muito claro, chega até a ser palpável, de tão claro que é, porque as coisas se materializam, né? O inimigo lança um dardo, e aquele dardo inflama alguém, atinge alguém, e aquilo passa a ser físico, uma discussão, uma desavença, então realmente causa danos físicos às pessoas, e hoje não diferente de outros tempos, né? A questão que nós estamos vivendo aí, poxa, hoje em dia o índice de depressão, de problemas emocionais que tem sido causado nas pessoas, né? Até a questão de suicídio, que o inimigo vem trazendo isso muito à tona nesse período que nós estamos vivendo, poxa, é algo realmente alarmante. Nós sabemos que isso tudo começa na mente, é algo que realmente vem na questão mente, espiritual, emocional, que realmente atinge no mundo físico. E enquanto o pastor e o André falavam, né, eu estava lembrando, enquanto eu morava na casa dos meus pais, né, meu pai sempre ensinava a esse respeito da questão do mundo espiritual, e confesso que inicialmente é algo um pouco difícil de você compreender, né, você entende, ok, você lê, você escuta a respeito, mas de compreender. Mas hoje eu vejo que é algo simples. Naquela época, meu pai gostava bastante, não sei se ainda gosta, da mentalidade dos filmes de guerra, das estratégias que eles utilizavam, tanto no ataque quanto na defesa. E quando o André falava a respeito de que o inimigo cria estratégias até mesmo dentro do próprio time, né, para causar confusão, e aí sim traz separação, isso é verdadeiro. Nós vemos que num time de guerra, os soldados precisam mesmo se unir. Enquanto um estiver fraco, o outro está ali motivando, está ali ajudando, trazendo a defesa para si e para o parceiro enquanto ataca, porque realmente somos um. E o objetivo é basicamente aquele, como o filme de Troia, né? Que você entra na toca do inimigo quando ele menos espera. Então, é por isso que a palavra de Efésios nos traz a vigilância em todo o tempo e a oração. Porque temos que estar vigiando, trazendo também a questão de estratégias, assim, né, pai? Como o Resgate do Soldado Ryan, que é um filme que a gente gostava bastante de assistir, a questão da estratégia, de como conduzir um ataque, de como conduzir um resgate. Poxa, é exatamente isso. Temos que resgatar as vidas que estão aprisionadas no campo de batalha ali do lado do inimigo. Temos que tirá-las da mão dele, temos que nos proteger e também avançar. Então, agora, no tópico 3 que eu vou entrar, é basicamente sobre isso. Eu sei que o Paulinho está aí conectado com a gente, o Rony também, são pessoas que gostam bastante desses filmes aí de guerra, mas no sentido não de mortes, longe disso, na questão mesmo de estratégias, de entender mesmo como avançar. E o reino espiritual não é diferente. Então, o item 3 que eu vou trazer agora, ele fala sobre as armas espirituais indispensáveis ao crente. Tem aqui, não sei se o André vai conseguir, André, vou fazer um teste aqui rapidinho, a gente compartilhar aquela imagem da armadura de Deus. Vamos ver. Vamos lá. 3, 2, 1. Mandei. Mandou. Chegou. Tá chegando o soldado valoroso aí. Peraí. Legal. Tá vendo? Olha ele aí. Chegou? Aumenta aí. Acho que agora está mais melhor. Então, o que nós vemos aqui, igreja, se vocês conseguirem dar um zoom aí na tela de vocês, fica até mais para vocês lerem. E é o que nós traremos aqui agora nessa próxima etapa, como eu mencionei. Primeiro, fala sobre as armas indispensáveis de defesa. Nós temos aqui, a maioria dos itens das armaduras que Deus nos traz é para defesa. Temos o capacete da salvação, que é algo que nos protege ali na mente, como diz lá em Efésios 6:17, né? Aqui, ó, tomai o capacete da salvação, que é para defesa da mente. Então, para evitar que os dardos inflamados do inimigo avance sobre os seus pensamentos e que você possa manter o foco. Temos a couraça da justiça. Temos o escudo da fé. Como nós falamos aqui um pouco abaixo, orando em todo tempo, traz aqui na questão dos joelhos, né? Temos também o lombo, cingidos com o lombo da verdade. E os pés calçados no evangelho da paz.
Então, essas são ferramentas de defesa que nós temos na palavra de Deus, que nós temos que buscar constantemente estar protegidos, como o André mencionou há pouco, né? Temos que vestir como um soldado mesmo. Nós estamos em constante guerra. Como eu falei, é algo espiritual, mas é muito real. A palavra do Senhor nos traz isso mesmo, que nós somos soldados batalhando o tempo todo. Então, cingindo os vossos lombos com a verdade, retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. A couraça da justiça trata de uma malha impenetrável de proteção de órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz, confeccionado em couro, a meia bota, né, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. E o que se refere? A firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, defesa, longo, retangular, feito de madeira e couro. O escudo protege o corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo, como nós vemos lá em Provérbios 30, no versículo 5. E como eu mencionei também, o capacete da salvação, que está lá em Efésios 6,17, é pesado, resistente e fabricado com bronze ou ferro. O capacete serve para dar proteção à cabeça, refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e à convicção da plena salvação no último dia. E eu não esqueci, não. Nós temos aqui também uma arma. Essa daqui nós estamos trazendo, a espada do Espírito, que também está lá mencionada em Efésios, no capítulo 6, versículo 17. E ela é uma arma de defesa, mas também de ataque. Então, vocês veem lá em qualquer luta, né, com espadas, ela serve muito tempo como defesa para você revidar ali, se defender das espadas que vêm contra você, dos dardos que vêm para atingir, mas também serve para ataque. Então, nós temos muito mais material para nos defender em Cristo, através da oração, através da palavra, cingindo-se mesmo através da palavra de Deus ali, inserindo a mente de Cristo em nós. E a questão do ataque, nós temos que saber que nós não temos que lutar contra carne ou sangue, não é contra o ser humano, mas contra principados e potestades, é realmente espiritual. Então, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para defesa quanto para ataque. E é uma espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento, ele é diário e acontece no corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, trazendo essa imagem aqui, acho que fica claro para vocês conseguirem entender como que nós temos que nos portar no reino espiritual. Nós somos soldados de Deus, nós entramos para esse reino, o reino de Deus, o time dos vencedores, mas sabemos que realmente é algo que é constante. A batalha, nesse período que nós estamos enfrentando, ela é verdadeira. E só conseguiremos chegar na conquista, né, tomar realmente o reino das trevas, se formos até o final. Então, que nós possamos estar fortalecidos em Deus e buscar mesmo a conquista em nome de Jesus. É isso aí. Amém, que legal, hein, Rubens, essa imagem aí. É muito bom, a gente fica bem claro. E eu quero aproveitar esse momento que você passou toda essa orientação aí, para falar um pouquinho, assim, rapidamente, na verdade, trazer uma palavra, assim, profetizar na vida de todos nós nessa manhã, sobre as armas de defesa e as armas de ataque, né? Primeiro, assim, eu quero dizer para você, irmãos, como cristão, ande sempre na verdade, porque você é um soldado vitorioso, e Deus te deu toda a armadura, todo o equipamento para você vencer as suas batalhas. E primeiro ponto, ande sempre na verdade, porque a verdade, ela te dá
a liberdade, ela te dá a condição de você se locomover, se mover, ela desata as ataduras, as prisões de Satanás sobre a sua vida e sobre a sua família, sobre o seu ministério. Então, ande sempre na verdade, viva a verdade porque ela liberta. Ande na justiça, porque a justiça, ela tampa as brechas. Quando você anda na justiça, você está protegido contra toda a legalidade do diabo, porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele rasgou toda a sentença maligna, toda a legalidade que o inimigo tinha sobre a sua vida. E quando você anda na justiça, você tampa as brechas espirituais e inibe toda e qualquer legalidade do inimigo agir na sua casa, na sua vida, no seu ministério. Ande firme na palavra, no evangelho, porque a palavra do Senhor diz lá nos Salmos que a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Se você calçar os seus pés no evangelho, você vai perceber que a sua vida, os seus passos, eles vão ser confirmados pelo Senhor e você não vai errar o caminho que o Senhor tem traçado para a sua vida. Proteja a sua vida, creia no poder de Deus sobrenatural na sua vida e ande através da fé. A fé protege a sua vida, porque quando a circunstância difícil vier, a fé ela vai proteger a sua mente, porque você vai crer no sobrenatural, na ação de Deus, no poder de Deus sobre a sua vida, e você vai vencer as dificuldades. E use agora a palavra como uma arma de ataque, sabendo que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra ela faz brotar o milagre sobre a sua vida, ela profetize sobre a sua família, profetize sobre a sua casa. Use a palavra de Deus e declare a bênção, declare a vida de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Seja um soldado valente, não recue, porque Deus está contigo e nós somos mais do que vencedores. E como Deus disse a Josué, se esforça, porque ele é aquele que vence as nossas batalhas, é ele que vence a guerra por nós. Nosso general é Cristo, glória a Deus. Isso aí. É isso. Que é interessante, entre tudo que nós estamos estudando aí, o que me chama bastante atenção é a justiça, né? E falar sobre justiça é lembrar de um Deus justo que não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Que dentro de todo o sistema que nós vivemos, ele vai sempre estar em cima da justiça. E a justiça é a razão pelo qual Jesus veio ao mundo, a razão pelo qual nós precisamos orar, a razão pelo qual nós precisamos colocar em prática essa atitude de vigilância, a razão pelo qual devemos estar fortalecido em Deus. Por quê? Porque a justiça ela é aplicada em cima de leis, de princípios. Deus ele vai agir sempre de acordo com a justiça. Ele sempre vai bater o martelo. Mas existe, na prática da justiça, a ação de todo um sistema de reino espiritual. Sempre haverá um acusador, sempre haverá um réu, mas sempre haverá o advogado para justificar nossa causa. Então, dentro dessa visão de justiça divina, nós precisamos saber que Satanás, ele é estratégico. A forma que ele trabalha é de grande estratégia.
Por exemplo, você apresenta algo para o Senhor, falando sobre o tópico o assunto que o André mencionou, né? Uma equipe, né? Vamos falar assim, um ministério que caminha de uma maneira assim maravilhosa dentro de uma unidade, de um trabalhar glorioso, né? Com resultados positivos. De repente dá uma descambadinha e parece que a coisa dá uma balançada. Por que isso acontece? Porque no mundo espiritual existe um estrategista de guerra que é adversário de todo projeto divino. E para a gente conseguir superar isso, nós devemos sempre ter em mente, estamos num campo de batalha, a unção que nós recebemos hoje é para hoje. Vencemos hoje, mas amanhã uma estratégia nova se levantará contra nós. Precisamos vencer amanhã. Então, por isso, a eterna vigilância. E sempre buscando surpreender o inimigo. Rasteiramente. Isso quer dizer, nos humilhando na oração, não tendo medo de sujar os nossos joelhos. Quando estivermos engatinhando, para ir em busca de surpreender o nosso adversário. Porque é aí onde que a gente vai pegar ele de surpresa e dar um checkmate, né? Vencer o adversário no poder do nome de Jesus. Maravilhosa aula e ensino glorioso, que o Senhor possa sempre proporcionar para nós ensinos tão ricos e que toda a igreja participe, porque é uma bênção nós termos o nosso povo sendo orientados. Amém. Tem Glória alguma a Deus. pergunta aí, Rubens, que o pessoal quer fazer? Não, o pessoal está meio quietinho hoje aqui em relação a questionamentos, estão só realmente confirmando, né, a respeito da aula mesmo, e até o Didi comentou que mora aquele que está conosco, né, e o pessoal está glorificando o nome do Senhor em relação à aula de hoje, glória a Deus, mas nenhum questionamento até então. Se o pessoal tiver questionamento, pode fazer, gente, o André está aí para responder, sem dúvida alguma, tá? O Samuca está aqui com a gente também, disse que somos apenas um canal, isso é verdade, né? E o Paulinho comentou a respeito da referência do André, referência de bênçãos, né? Então, glória a Deus, o pessoal está conectado com a gente aí em relação aos estudos, né? Mas estão quietinhos aí. Então, gostaria de agradecer a todos que estão conectados com a gente aí na live de hoje. É uma live de bênção mesmo. E o legal é isso, nós temos que saber quem nós somos em Cristo, né? E quando nós sabemos de que forma nós podemos nos preparar para estarmos vigilantes, né, com as armaduras e corretas de saber quais utilizar em cada momento, né, isso é importantíssimo. Isso é maravilhoso. Que legal. Samuel está por aí, então? Que bênção. Seja bem-vindo, tá aí, Samuca. O Guita. Esse cara é forte na guitarra, hein? Ele é bom. Só tem dois caras bons que eu conheço, o André e ele. Aí, que bem. Os caras são fera. O cara é top, glória a Deus. Então, vamos ver aqui os irmãos que estiveram conosco, Rubens, dá uma força aí, ó. Eu vi aqui a irmã Ivonete, o Paulinho, a Rose, né? Rose Mary Fernandes, a Raquel, a Evelyn, a irmã Vera, a Keiler, o Elinho, a irmã Ana Lúcia, Iracema, irmão Nelson, Doraci, Conceição, a Luzami, o Benedito, o Benedito está aí, ó. A Neuza, a Alicia até ficou sem som em algum momento aí, ela avisou aqui, deve ter resolvido, né? Deixa eu ver, já falei, irmã Conceição, a Lia, a Karine, que o pastor tem consolidado aí. É isso aí, viu mais alguém, Rubens? É o que eu vi aqui, são... Acho que você mencionou, sim, o Galbiati, né, o Didi. Nossa irmã Ivane Batista também está com a gente. A gente não consegue ver todos os nomes que estão aqui, tem bastante gente aí.
Mas glórias a Deus pelo comentário de cada um de vocês, né? E que Deus possa abençoar. E é tão legal fazer uma live, porque a gente vai interagindo, né, com os comentários de cada um de vocês. Até o Paulinho colocou aqui, ó, o André Silva falou sobre a arte de guerra, um livro top sobre estratégia de guerra. Falei, o Paulinho é um dos caras que eu sei que gosta bastante sobre estratégias, né, de guerra. A tia Rose comentou que o Ivailton está assistindo também. A Fernanda Rocha está com a gente também. Que legal, Fernanda, Deus abençoe. Falando do Ivailton, aproveitar hoje, irmão, vocês não podem perder um testemunho impactante do nosso irmão Ivailton, hein? No culto às 18 horas. Amém. Vai ser bem isso aí. A gente tem outros ministrantes aí, viu? Tem uns ministrantes mirins aí que têm chegado para rechear a nossa live de hoje. Então, gente, por favor, não se atrasem. 18 horas aí, estaremos iniciando a nossa live. O culto vai ser abençoado hoje, como não diferente de todos os outros, né? Mas temos uma surpresa aí bem legal e logo, logo estaremos juntos aí. Até a Evelyn aí mencionou sobre o aniversário da nossa irmã Rose. Deus abençoe a nossa irmã Rose aí, que aniversariou, acho que ontem, anteontem. Deus abençoe sua vida, que possa recompensar a cada dia pela sua fidelidade com Ele, pela sua presença na nossa igreja, na presença de Deus em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Está assistindo também. A Fernanda Rocha também. E Deus abençoe a todos, irmãos. Uma bênção, viu? Amém. Vamos concluir então, André? Beleza, então vamos aproveitar para dar o parabéns aí para a Adriele, para a Fernanda e para a Rose, né? Olha aí! Esse trio de mulheres de Deus que tem sido agraciadas aí com mais um ano de vida na presença do Senhor, e para a gente é um privilégio muito grande poder contar com a participação de vocês nessa manhã tão especial de ensino bíblico, não é? E eu tenho certeza que a noite vai ser, promete, né? Que vai ser coisas gloriosas, Deus vai fazer coisas grandes. Gente, compartilhe esse estudo bíblico, compartilhe as nossas aulas, compartilhe os nossos cultos, porque Deus tem coisas maravilhosas para realizar. Amém? Essa é uma estratégia de guerra. Ok? Aleluia, glória a Deus. Então, só para a gente fechar aqui a lição de hoje, né? Temos a conclusão da nossa revista, que ela fala assim, ó: a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida sobre a excelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Então, isso é maravilhoso. Nós sabemos que estamos em Cristo, né? Nós somos fortalecidos pelas armaduras que Deus nos disponibiliza, como nós já mencionamos aqui hoje. E não devemos subestimar mesmo o nosso inimigo. Sabemos que ele tem ali os seus adeptos, sabemos que, como o pastor disse, trabalha 24 horas, ainda faz hora extra para derrubar a todos aqueles que ele pode, né, levar consigo, mas nós temos que estar em posição, ali com as botas cravadas, firmados na palavra de Deus, assim como no mundo das armaduras, e nós não devemos ter medo, temos que ir para cima mesmo, mas saber que o nosso general, quem que é, André? É Cristo. Então, nós estamos bem servidos ali de um líder, aleluia. Então, temos que estar realmente firmados em Cristo. Então, o pessoal está agradecendo aqui, ó. A Alicia comentou, glória a Deus pela vida de nosso pastor, nossa liderança, André, Rubens, Deus abençoe, amém, glória a Deus. Então, nós estamos aqui nos preparando a cada dia, estamos estudando a revista nova que eu falei para vocês, que vem chegando na próxima semana, é muito maravilhosa, vai ser uma edição especial, né, André? Falamos sobre tempos de crise, realmente na questão que nós estamos vivendo hoje. Então, a partir da semana que vem é um novo assunto, nós sairemos agora de Efésios para um novo material, mas também buscaremos aí conhecimento, buscaremos material para trazer e ser uma forma dinâmica, assim como tem sido. Então, contamos com o apoio de todos vocês, e por hoje é só, pessoal. Deus abençoe.
Isso aí, obrigado pela participação de todos, que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade e todos os amados irmãos e suas igrejas, seus pastores, e juntos vamos levando aí essa palavra aos corações daqueles que precisam aprender de Deus. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Até. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Amém. Então vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, te louvamos por mais essa oportunidade. Senhor, aqui nós encerramos esse período de ensino da tua palavra. Obrigado pela orientação. Obrigado, Senhor, por cada assunto que tem sido abordado aqui nesta manhã. Que o teu nome seja glorificado desde agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe.